É muito comum que a gente busque por qualidade de vida, por equilíbrio, por uma vida gostosa, satisfatória, produtiva, alinhada, onde eu consigo tudo aquilo que eu quero e eu estou satisfeita com a vida que eu estou vivendo, onde eu amo tudo aquilo que eu estou produzindo, a rotina que eu tenho, basicamente eu estou satisfeita com tudo aquilo que eu estou vivendo. A maioria das pessoas busca uma vida assim, mas na realidade são poucas as que conseguem conquistar essa vida. E nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor sobre por que isso não acontece com tanta frequência, o que é que está faltando, por que algumas pessoas aparentemente têm tudo, mas no final das contas elas se sentem incompletas, vazias. Basicamente elas não estão satisfeitas com a vida que elas construíram. E também a gente vai entender até o final desse vídeo os impactos negativos que isso vai trazer para nossa vida. Então fica aqui até o final que você vai entender muita coisa sobre esse assunto. Mas antes de começar, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à mentalidade, identidade, propósito e um aglomerado de coisas necessárias para que você tenha uma vida mais equilibrada e satisfatória. Se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve. É só um cliquezinho no botão aqui abaixo, isso contribui demais para o crescimento do canal e também assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu trago por aqui todas as semanas. Bom, vamos lá então. Provavelmente você já tenha percebido, ou talvez até você seja essa pessoa. Aquela pessoa que já teve muitas conquistas, que já teve muitas realizações dentro da própria vida, mas ainda assim parece que nunca está satisfeita, que nunca está contente, que nunca é suficiente aquilo que ela já conquistou, aquilo que ela já teve, porque ela tem uma sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Ou seja, independente do tanto de dinheiro, de bens que essa pessoa tenha, ela ainda assim se sente vazia, incompleta, com algo faltando dentro dela. Muitas vezes essa é uma sensação que as pessoas não conseguem nem explicar. Elas não sabem exatamente dizer o que é que está faltando, porque aparentemente tem tudo na própria vida. Já conquistou tudo e às vezes muito mais do que gostaria, já conseguiu viver muitas experiências, já conseguiu conquistar muitas coisas dentro da própria vida, mas ainda assim existe esse vazio, esse espaço, essa lacuna, que muitas vezes é incompreendida pelas pessoas. E hoje a gente vai entender por que isso acontece e por que isso é tão comum. De modo geral, na nossa vida, a gente não olha muito para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa identidade e muito menos para o nosso propósito. Basicamente, a maior parte das pessoas não tem acesso a esses conteúdos lá no início da vida, lá na escola, lá nos primeiros anos de ensino, porque não são assuntos que são abordados com tanta frequência, não são ensinados na escola. Muitas vezes também não é algo que é de conhecimento da própria família, da sociedade em que a gente está inserido. Por exemplo, o meu caso foi exatamente assim. Eu não tive acesso a esse conhecimento por boa parte da minha vida. Eu não tive acesso a esse conhecimento na escola, eu não tive acesso a esse conhecimento na minha família, na sociedade, na faculdade. Eu não tive acesso a esse tipo de conhecimento. Eu precisei ir atrás por conta própria para entender, para buscar, para me conhecer, para aprofundar mais em tudo isso. E eu acredito que essa seja a realidade da maior parte das pessoas, porque de fato isso não é ensinado nas instituições. E justamente por esse motivo, por a gente não aprender desde cedo a olhar para esses aspectos de quem nós somos realmente, de qual é a nossa missão aqui, que a gente vai construindo a nossa vida com base naquilo que a gente sabe, com base naquilo que a gente conhece, com base naquilo que foi repassado para nós. Ou seja, a gente vai construindo a nossa vida a partir de crenças e condicionamentos que repassaram pra gente, que é aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, aquilo que a gente considera certo e errado ou ideal a gente fazer na nossa vida. E aí a gente vai tendo construções, a gente vai tendo ideias de vida, de futuro, de trabalho, de carreira, do que é o ideal, do que eu preciso fazer para ter uma vida satisfatória, para ter uma vida boa, para ter uma vida confortável. E a gente vai pegando todas essas peças e a gente vai tentando construir dentro da nossa própria vida, seguindo essa receita, esse padrãozinho que é estabelecido. Isso, por um lado, pode sim funcionar. A gente pode conseguir conquistar muitas coisas, até mesmo ganhar muito dinheiro seguindo essa receita, seguindo esses padrões. Mas aí a gente vai bater nesse ponto de ter muitas coisas e ainda assim não ter o sentimento de completude. Estar sempre com aquela sensação de falta, de que tem algo na minha vida que está faltando e eu não sei o que é. Eu não sei porque eu tenho tantas conquistas e eu não consigo estar bem comigo mesma. Eu não consigo estar bem com a minha própria vida, eu não consigo desfrutar de tudo isso, porque os sentimentos negativos estão prevalecendo na minha vida. Então
Então eu fico mais agitada, eu fico ansiosa, eu fico até mesmo deprimida, porque eu não consigo entender qual é essa falta, o que é que tá faltando, qual é a peça que está faltando na minha vida. E essa peça que tá faltando na nossa vida, a peça que realmente vai conectar com todas as outras e vai trazer sentido para todo o resto que a gente está vivendo, que definitivamente vai trazer um sentido para nossa vida, uma satisfação que vai fazer com que a gente se sinta completos dentro da nossa própria vida, é o nosso propósito. Porque quando a gente segue aquela receita, aquele padrão básico estabelecido que a maioria das pessoas segue, e eu inclusive também segui, a gente vai acreditar que o trabalho é algo difícil, desgastante, que é muito sofrido, que a gente precisa fazer por obrigação, que não tem como a gente amar e estar 100% satisfeita, completa e feliz trabalhando. Tudo isso são crenças que são estabelecidas ao longo da nossa vida, que a gente vai recebendo e a gente vai levando na nossa vida como verdade, como se essa fosse a verdade absoluta que vai reger todas as nossas decisões, as nossas escolhas, e a gente vai seguir acreditando nisso, até que a gente busque o nosso autoconhecimento, entenda a nossa identidade e descubra que a gente tem um propósito aqui, que tem algo sim que a gente vai gostar muito mais de fazer, que a gente vai ter mais facilidade, que a gente vai querer estar ali fazendo o tempo todo, que não vai ser tão desgastante, que não vai ser tão cansativo, tão estressante, tão sofrido quanto normalmente é quando a gente está desviada do nosso propósito. Então a nossa vida sem a identificação do nosso propósito, ela vai sim ser vazia, vai ser insatisfatória, eu nunca vou estar completa com aquilo que eu estou vivendo, independente do tanto de bens materiais ou de dinheiro que eu tenha. Porque sempre vai ter essa sensação de que está faltando alguma coisa, de insatisfação. Essa inquietação que vai existir internamente e muitas vezes a gente não vai conseguir mapear para saber de onde que isso está vindo e por que isso está acontecendo. Porque se a gente tira todas aquelas coisas que a gente acredita sobre o trabalho, que é difícil, que é cansativo, que é preciso, que você não pode fazer aquilo que você gosta, quando a gente tira todas essas crenças, a gente começa a perceber é um espaço muito grande que a gente tem reservado na nossa vida para o trabalho. Porque o trabalho, ele não tem como objetivo simplesmente nos trazer o dinheiro para a gente pagar as nossas contas. O nosso trabalho, ele vai muito além disso. Está relacionado com a nossa missão, com o nosso propósito, com como nós vamos servir as pessoas, como nós vamos ajudar as pessoas, qual é a nossa contribuição para o mundo. E isso vai estar linkado com algo que eu gosto de fazer, que eu tenho maior facilidade em fazer, que eu posso estar ali fazendo independente se eu estou recebendo ou não para fazer aquilo. Eu quero estudar, eu quero buscar, eu quero falar para as outras pessoas sobre aquilo. Então está intimamente relacionado com as nossas facilidades, as nossas aptidões. Então é claro que fica muito mais leve, muito mais fácil, muito mais satisfatório. Então quando a gente consegue fazer esse alinhamento da nossa vida, entendendo a nossa identidade e o nosso propósito, aí sim as coisas vão começar a fazer sentido. Aí sim a gente vai servir as pessoas com aquilo que a gente é bom, a gente vai lapidando os nossos talentos e a gente vai cada vez mais dando a nossa contribuição para o mundo. E isso faz com que a nossa vida tenha sentido. Isso faz com que a gente esteja satisfeitos com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está fazendo. Isso vai trazer uma alegria interna, uma completude de você perceber que você está ali fazendo aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você nasceu para viver. E não adianta você tentar preencher esses espaços com dinheiro, com bens, com compras, com coisas, porque não vai ser efetivo, você não vai conseguir preencher esse espaço, porque existe um espaço reservado para uma peça gigantesca dentro da nossa vida, que só vai ser preenchida, só vai ser completa, só vai fazer sentido quando a gente colocar a pecinha do propósito lá no seu devido lugar e a gente começar a olhar a nossa vida de uma forma diferente e a seguir esse nosso propósito, essa nossa missão. Caso contrário, a gente vai seguir sempre insatisfeita, ansiosa, compensando, correndo atrás de alguma coisa incansavelmente, sem saber exatamente do que. A gente vai ficar olhando para todos os lados, a gente vai ficar tentando fazer inúmeras coisas e nada vai ser suficiente. Nada vai me trazer essa completude, essa satisfação, essa clareza, esse discernimento de saber que a minha vida faz sentido e que eu impacto outras vidas com aquilo que eu sei, com aquilo que eu tenho. Então, o nosso propósito não está relacionado com a questão financeira. O dinheiro é apenas uma consequência
do nosso movimento, do nosso servir outras pessoas, mas não é o objetivo principal. E é justamente porque a gente foi ensinado a correr sempre atrás do dinheiro que a gente ignora completamente quem a gente é e o nosso propósito. E é por isso que muitas vezes a gente consegue até ganhar muito dinheiro, mas aí a gente chega ali e a gente percebe que tá faltando muita coisa na minha vida, que eu tenho só dinheiro, eu não tenho nada além disso. E aí vai existir esse buraco interno, esse espaço gigantesco para ser preenchido, para ser trabalhado, para ser entendido, para ser realmente alinhado dentro da nossa própria vida. E aí a gente vai perceber que a gente correu muitas vezes a nossa vida toda atrás de algo que não nos traz satisfação pessoal, não nos traz completude interna, que não é o motivo da gente acordar todos os dias, da gente querer fazer mais aquilo. E aí a gente vai precisar voltar e olhar para toda a nossa vida para começar a alinhar e colocar as peças nos seus devidos lugares. E isso vai incluir a gente descobrir a nossa verdadeira identidade e alinhar com o nosso propósito de vida. Aí sim eu vou conseguir ter uma vida satisfatória, equilibrada, que eu ame, que eu seja apaixonada, que eu não queira sair. Eu vou construir uma rotina que vai ser muito mais saudável, muito mais voltada para os meus objetivos, muito mais focada, muito mais disciplinada. Enfim, as coisas todas vão se ordenando, vão indo para o seu devido lugar e tudo começa a fluir de uma forma muito diferente. É esse o poder que o propósito tem sobre a nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, eu espero que tenha clareado aí pra sua vida, pra você entender um pouco mais da importância da gente olhar pra esses aspectos, entender quem nós somos, entender qual é a nossa missão aqui e o impacto que tudo isso vai ter na nossa vida. E se você de alguma forma considerou relevante esse vídeo, já deixa um like aqui embaixo pra me sinalizar. Comenta aqui embaixo também qual é a sua opinião, comenta como é que está aí na sua vida, a sua relação com o propósito e identidade, se você já identificou, se você está buscando isso, que vai ser muito legal ver o seu comentário. E também não sai desse vídeo sem se inscrever aqui nesse canal, porque é muito importante para o crescimento do canal e também para você não perder nenhum conteúdo que eu trago por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!